E aí, pessoal, que coisa bacana estar aqui hoje com vocês, trazendo a minha palestra, A Transformação da Contabilidade, da Conformidade à Era Digital. Trazendo a minha palestra para esse evento tão legal, né, que eu fui convidado e que estou muito feliz em estar participando, inclusive, entregando a minha palestra a vocês, né, entregando esse conhecimento, toda essa história que eu construí aí dentro dessa palestra para agregar na visão de todos nós. Muito obrigado à organização pelo convite. Tá joia? Vamos lá. A gente hoje vai conversar sobre a transformação da contabilidade, como eu falei, da conformidade à era digital. E isso é muito bacana porque a gente vai fazer uma breve visita ao passado da contabilidade para que a gente entenda um pouco as transformações. É uma visita bem rápida, mas que vai trazer mais embasamento para que a gente consiga entender esse processo atual, esse processo digital que a gente vive hoje, né? Eu trouxe para vocês também uma pesquisa muito legal do Sebrae, tá? O Sebrae desenvolveu uma pesquisa em 2016 que traz a informação para a gente de quais são os serviços que a contabilidade mais oferece hoje no mercado. Mas ele também fez uma pesquisa para saber quais são os serviços que os empreendedores mais gostariam que a contabilidade ofertasse. E isso é muito bacana, porque isso agrega valor, dá visão a gente de entender o que a gente pode oferecer num momento como esse, onde a contabilidade está se transformando mais uma vez, né? Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Eu sou o Fabiano Azevedo, eu sou empresário contábil há mais ou menos 12 anos, e aí eu conto um pouquinho da minha história, desse processo aí dos 12 anos dentro da minha palestra. É muito bacana, trago vários insights aí do que eu vivi e que com certeza vai ajudar bastante, né, a todos nós aí, a de repente criar uma conexão aí. Poxa, eu também vivi isso, muito legal, né? Também sou palestrante contábil, tá? Eu venho fazendo palestras aí no Brasil e estou muito feliz, inclusive, em ter sido convidado para essa. Sou sócio da Atrial, que é uma associação dos tributaristas de Alagoas, tá? Também sou diretor de comunicação e imprensa do Sindiconte AL e sou influenciador digital com um conteúdo voltado basicamente para a área contábil. Esse, né, é o meu trabalho atualmente e a gente vai começar agora a conversar sobre essa transformação que tanto a gente precisa entender para estar mais presente com mais visão em relação à contabilidade digital. Bem, gente, eu vou começar falando para vocês, lendo para vocês uma matéria que em 2016 foi publicada pela BBC News, tá? Dizia o seguinte: qualquer trabalho que seja rotineiro ou previsível será feito por um algoritmo. Bem, quando a BBC News lançou essa matéria, a gente já sabia, em 2016, a gente já sabia que os algoritmos, eles estavam transformando as profissões, né? A gente sabia que isso também já tinha, inclusive, chegado dentro da nossa profissão, mas a gente não sabia a dimensão que esse algoritmo ia tomar dentro da nossa realidade. E aí, ainda em 2016, o jornal O Globo publicou uma matéria que dizia: estudo publicado pela consultoria E&I aponta a contabilidade como uma das profissões que acabarão em 2025. Pronto, depois dessa publicação aí, houve realmente um reboliço dentro do nosso mercado, dentro da nossa classe, porque é algo muito sério você dizer que uma profissão vai acabar. Principalmente pra gente que sabe o quanto é necessário a nossa presença, o nosso olhar, o nosso entendimento gerencial em relação aos nossos clientes, em relação às empresas, em relação à economia do país. Concordam? E aí, como isso causou um reboliço muito grande, a gente vai conversar um pouquinho, revisitar bem rapidinho aí a história da contabilidade e eu vou trazer para vocês soluções. Eu vou entregar soluções, eu vou dizer a vocês quais os produtos, inclusive, que a gente pode comercializar hoje, atualmente, dentro dessa revolução tecnológica, né, que aconteceu dentro da nossa profissão. Tá joia? Deixa eu perguntar a vocês já pensaram como está acontecendo essa transformação? Desde quando a contabilidade vem se transformando? Vocês já se perguntaram quem foi o contador do passado, quem é o contador do presente e quem será o contador do futuro? Isso vai fazer muita diferença para que a gente se entenda, se perceba enquanto profissional e leve produtos e valores diferenciados para os nossos clientes, tá? Vamos revisitar bem rapidinho isso aqui. A gente vai colocar agora aqui na câmera uma imagem que remete um pouco aí ao contador do passado, né? O contador do passado remoto. Aquele contador que trabalhava com livros manuais, aquele contador que se chamava guarda-livros, na verdade, né? Que não tinha notoriedade, né? Que não tinha poder de gestão dentro do processo ali do trabalho dele, dentro da fábrica, dentro da indústria, né?
Era um tipo de contador que basicamente estava lá no porão da fábrica, escondido, fazendo ali os registros que ele precisava de forma manual, mas que não tinha nenhum poder de gestão, que não entregava valor nenhum ao seu cliente. E aí eu estou sendo bem generoso, inclusive com essa foto que eu coloquei aqui, né? Foi uma foto que eu achei. A gente está sendo bem generoso aí, porque a gente sabe que a realidade basicamente não era essa, né? Que não existia uma estrutura tão legalzinha assim para que os contadores trabalhassem. Muitas vezes eles estavam ali escondidos no meio de um monte de papel mofado, sem nenhum tipo de conforto dentro daquele processo, né? Dentro do trabalho dele. Agora a gente vai colocar aqui uma imagem que fala sobre, olha aí essa imagem. Essa imagem é a imagem dos contadores do passado próximo, né? E do presente. Eu acho que muita gente aqui consegue se identificar, inclusive, com essa imagem, porque essa imagem aí a gente vê um contador informatizado, né? Mas a gente vê um contador ainda muito burocrático, né? Um contador muito apegado à burocracia, às conformidades do governo. Veja, a gente já tem a informática, já tem a internet ao nosso favor há algum tempo, mas esse contador aí, ele ainda não conseguiu se desvencilhar desse processo burocrático, né? E isso faz com que ele perca tempo, com que ele não consiga entregar algo a mais para o seu cliente. É interessante a gente conversar aí nesse momento. Eu já trago para vocês um insight meu, na verdade, um momento em que eu vivi em relação a isso. Vejam bem, para mim, essa é a grande maior transformação da contabilidade, né? Existia um profissional que trabalhava no porão de uma fábrica, que trabalhava nos fundos de uma empresa, tá? Que não sabia, não tinha ideia do que era uma máquina, um computador, e ele precisou se informatizar, ele precisou conhecer aquela máquina e precisou trabalhar com ela. Ele precisou se adaptar a processos informatizados, quando na verdade ele não tinha ideia do que era a informatização, do que era o computador e de como seriam aqueles sistemas que o computador daquela época trabalharia, né? E aí ele se transformou em um profissional informatizado. E eu digo a vocês, nessa transformação, muita gente realmente ficou para trás, mas muita gente se sobressaiu. Vou contar a minha história, tá? Quando eu fazia ciências contábeis, eu era, enfim, estagiário do Sebrae Alagoas, tá? E fui convidado para participar do time de uma grande empresa aqui, de um grande grupo de empresários que eu tenho profunda admiração até hoje. Pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram demais. E aí eu fui apadrinhado ali dentro daquela empresa por um contador, que era um contador que vinha ali dos registros manuais. Ele viveu a época dos registros manuais. Porém, ele estava ali totalmente informatizado. Eu que já tinha feito análise de sistemas antes de ciências contábeis, e isso eu conto lá depois no futuro aí na palestra, eu tinha dificuldade muitas vezes em me adaptar a algum tipo de processo tecnológico ali, de conectar, de fazer um download do Java para fazer aquele programa da DCTF funcionar, para fazer um SPED funcionar. Eu estou falando disso há 15 anos atrás, né? E quando eu precisava dessa ajuda, quem me dava um apoio era o contador do passado que tinha se transformado num contador do presente. Vejam, que bacana isso. Ou seja, ele tinha total liberdade ali e conseguia fazer um trabalho sério, tranquilo e normal. Veja, essa é a grande transformação da contabilidade, ao meu ver, né? E aí a gente passa, voltando aqui para os nossos slides, para as nossas imagens, né? A gente passa a falar um pouquinho sobre as atribuições desse passado próximo, que eu falo, e do presente. Quem é esse contador? Esse é aquele contador que já trabalha com notas fiscais, enfim, eletrônicas, que já trabalha com a importação das notas fiscais para o seu negócio. É aquele contador que já tem registros contábeis mais informatizados, né? O seu time já trabalha com computador, né, há algum tempo. Ele já trabalha aí com os sistemas de contabilidade. Ele já tem apurações informatizadas dentro do escritório. Esse é o contador do passado próximo e do presente, que a gente colocou quase agora aí a imagem, que pode voltar aqui para vocês entenderem. Esse contador é o contador que está, mais uma vez, se transformando, né? É esse contador que ainda está muito burocrático, ainda está muito cheio de papel, ainda está muito envolvido aí com a pessoalidade, os 100% da pessoalidade dentro do escritório dele. E aí a gente passa para um novo tipo de contador, que é aquele contador do futuro, é o contador do presente e do futuro. Por que eu falo do presente? Porque muitos
Muitos contadores já estão trabalhando dessa forma. Muitos contadores já têm visão de futuro e já se envolveram totalmente com a automatização dos sistemas. Esse contador que vocês estão vendo aí na tela, né, é o contador consultor, é aquele contador que é gestor, transformador de negócios, né, que está ali junto com o empresário, transformando a realidade do empresário. Isso é muito bacana. Esse é aquele contador que monetiza o cliente, que monetiza o sonho do cliente. Veja que bacana você contratar um profissional que vai monetizar o seu sonho, o seu negócio. E isso, gente, isso é de um valor incalculável, certo? Então é esse aí, mais uma vez que está na tela de vocês, é esse contador que vai ficar na contabilidade do futuro. É esse contador que permanece no mercado e que inova, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre as atribuições aí desse contador. Bem, esse contador é aquele que já automatizou todo o seu sistema, todo o seu escritório. Além dele ser informatizado, obviamente, todo o sistema de informatização dele já está automatizado, né? Então, assim, além dele ter uma escrituração informatizada, ele muitas vezes recebe já o arquivo ali da empresa através de sistemas e plataformas que já transformam aquelas entradas de notas fiscais e aquelas saídas em arquivo e a gente consegue importar para dentro do sistema de contabilidade. Esse é o contador que já tem obrigações acessórias também automatizadas, né? Que depois que os funcionários, o time dele faz toda aquela importação automatizada ali dentro do processo, as declarações já são automaticamente preenchidas dentro do escritório, né? E ela é enviada, transmitida só depois de uma conferência apenas do time, né, do escritório, tá? A apuração e envio dos impostos também da mesma forma, né? A gente sabe que tem hoje várias plataformas, vários sistemas de contabilidade que fazem esse gerenciamento, que apuram, que geram o imposto e que já podem enviar, inclusive, para o e-mail do cliente. O cliente ele já recebe ali o imposto, ele já pode receber, inclusive, com toda a memória de cálculo para que ele saiba o que é que ele está pagando, se ele tiver interesse de saber. Mas isso já é um produto que você oferece diferenciado, né? E aí, a gente pode falar de integrações contábeis, né? Veja, dentro dessa automatização aí, o contador, ele já integra tudo dentro do escritório. Não é aquele contador mais que pede para o motoboy sair da empresa para buscar nos seus clientes os malotes de papéis, de extratos bancários, notas fiscais, recibos, que recebe todo esse documento e vai passando com um gargalo dentro do escritório, né? Que vai para um setor fiscal, que faz toda a escrituração daquelas notas fiscais, porque precisa fazer a apuração de imposto, porque precisa cumprir com declarações, com conformidades, né? Mas não se preocupe em parametrizar o sistema para que o setor contábil já receba esses lançamentos prontos. Não se preocupa com isso. E aí, esse mesmo documento que já foi mexido ali no setor fiscal, ele passa para o setor contábil para mais uma vez ser contabilizado, ser conciliado, ser lançado. Então, isso aí é um processo de gargalo. O próprio setor pessoal pode fazer o lançamento da folha e automaticamente isso ser lançado no setor contábil, né? E automaticamente essa informação já está presente no setor fiscal, já que a gente sabe hoje que inclusive o Simples Nacional, né, tem o fator R que depende exatamente da folha de pagamento para a gente saber se faz a tributação em um anexo ou no outro anexo. Então veja, toda essa automatização, todo esse processo que eu falei agora que não existe no contador do presente e do futuro, faz com que ele tenha tempo e disponibilidade para acompanhar mais o cliente dele. E isso, gente, isso é o que é entrega de valor, é isso que o mercado hoje, é isso que as empresas querem. E aí a gente vai começar a falar aqui sobre os modelos de contabilidade que estão presentes hoje, né, no mercado, quem fica e quem sai. E quem fica por quê? O que é que essa pessoa, o que é que esse profissional que continua no mercado pode entregar ao cliente para que ele permaneça tão valorizado, né, ainda mais valorizado dentro do mercado. Vamos lá, vamos ver isso. E aí, depois de revisitar brevemente, né, o passado da contabilidade, onde a gente constata, a gente identifica que a grande transformação da contabilidade ocorreu ali, né, na transição do contador do passado remoto para o contador do passado próximo e presente, né, a gente começa a falar agora sobre os modelos de contabilidade que estão presentes hoje no mercado, né? E eu digo a vocês que a gente tem 3 modelos de contabilidade hoje presentes no mercado, né? Um é o modelo tradicional, outro é aquele modelo online, que também é digital, e o outro é um modelo que chamam de forma que eu acho bem bacana chamar desse jeito, que é um modelo híbrido, né? E aí a gente vai conversar sobre cada um deles
e vocês vão identificar quem vai ficar aí no mercado, tá? No modelo tradicional, quem é o contador que ainda está no mercado e que trabalha aí no modelo tradicional de contabilidade? É aquele contador que trabalha com 100% de pessoalidade. E quando eu falo 100% de pessoalidade, eu não falo que o contador está 100% presente com o gestor, com o empreendedor, com o cliente dele. Não. Esse é o contador que está 100% presente dentro do escritório de contabilidade. E aí você me diz, tá, mas é importante a gente estar dentro da nossa empresa. Sim, mas ele está presente apenas com conformidades, né? As conformidades são tantas, os sistemas estão tão desparametrizados que ele precisa acompanhar aquilo com o time dele, com a equipe dele. É aquele contador que não tem tempo de uma reunião mais longa com o cliente. Ele não tem tempo, inclusive, de analisar com mais detalhes a empresa do cliente e levar de forma proativa alguma transformação para o cliente, algum valor diferenciado, né? Aquela coisa que eu falei de não consegue ter um olhar diferente e entregar algum valor que monetiza o sonho, a empresa do cliente. Esse contador, ele está com uma proximidade muito limitada com o cliente, né? É um contador que tem uma redundância operacional, como eu citei anteriormente, muito grande dentro da empresa, né? E esse contador, provavelmente, ele vai ser engolido pela tecnologia, ele vai ser engolido pelo mercado, caso ele não se transforme aí e agora de uma forma muito acelerada, porque a coisa já começou, né? Os contadores já estão com outra visão, o mercado já exige um outro tipo de contabilidade, um outro tipo de contador, aquele contador consultor. E esse tipo de contador tradicional, realmente, se ele não se transformar, ele vai ser engolido pelo mercado. E aí a gente vai falar agora do modelo online. Esse modelo aí trouxe realmente um desconforto dentro da nossa classe, né? Por quê? Porque é aquele modelo que chegou no mercado de uma forma agressiva, com preços atrativos para o consumidor, mas com preços extremamente também agressivos, porque ele diminui, inclusive, o valor do contador dentro da sociedade, o valor do contador enquanto profissional, né? A gente sabe que tem modelos aí de online, empresas que prestam serviço online, cobrando R$59, R$80, dependendo do pacote que a empresa fechar com eles, né? E isso causou muito desconforto. Por quê? Porque eles conseguem esse preço atrativo por conta da plataforma 100% digital deles. Eu vou explicar um pouquinho aí sobre essa questão da contabilidade online, a gente vai fazer um mapeamento aqui para vocês entenderem como é o processo e no final eu justifico por que eu acredito que ela não permanece no mercado por muito tempo. Tá? O modelo online é um modelo que tem uma plataforma 100% digital, tá? É um modelo que a comunicação, ela funciona entre contador, entre empresa de contabilidade e empreendedor, né? Através de uma plataforma digital 100%. Ou seja, toda essa comunicação acontece através de máquinas, através de site, através de programas, né? Existe uma dependência muito grande do empreendedor em relação a esse acesso, porque ele fica altamente e totalmente dependente de um canal, que é essa plataforma 100% digital, tá? E a gente vai colocar agora aqui um mapeamentozinho que eu fiz, e esse mapeamento, ele mostra a vocês, né, como acontece normalmente, isso é um resumo, obviamente, né, de um processo online, né? Por quê? Como é que funciona? Bem, o cliente ele vai lá e contrata uma plataforma 100% digital, como vocês estão vendo aí, né, na tela, tá? Essa plataforma 100% digital recebe os dados, os documentos desse cliente, desse empreendedor, tanto os documentos de pessoa física quanto pessoa jurídica, através dessa plataforma que eles trabalham. E é muito interessante falar sobre isso. Por quê? É interessante falar sobre isso. Porque veja que aquele empreendedor que tem no seu negócio um sonho que ele realizou, ele vai estar entregando, né, os documentos, ele vai estar entregando a base da empresa dele a alguém que ele não conhece, que ele não tem uma referência humana, né? Ele simplesmente vai estar entregando a uma máquina que ele não sabe a legitimidade, certo? Então, aquele empreendedor que tem um olhar diferenciado, não precisa ter um olhar tão diferenciado assim, né? Principalmente porque essa plataforma está no mercado oferecendo um preço tão irrisório que aquele empreendedor que tem um pouco de visão ele já começa a desconfiar aí em relação à qualidade, em relação à comunicação com esse tipo de contabilidade. Vamos voltar para o mapa. E aí, dentro desse processo, né, depois que o cliente ele entrega os documentos dele para essa plataforma 100% digital, ele passa a cuidar da própria empresa dentro daquela plataforma. Veja, o cliente ele emite as próprias notas fiscais dele. E aí você vai dizer, não, Fabiano, calma, mas assim, cliente é que tem que emitir a própria nota fiscal.
certo? No geral, sim. Mas a gente sabe que tem empresas que precisam, né, desse suporte da contabilidade. E que, inclusive, a contabilidade pode oferecer esse suporte como um produto. Porque a gente sabe, por exemplo, que tem médicos profissionais autônomos que fazem aquela chamada pejotização de forma legal. E aí o que é que acontece? Respeitando a legalidade, quando eu digo isso, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes esse médico, esse arquiteto, ele não quer estar trabalhando, emitindo nota, fazendo gerenciamento de extratos bancários. E aí você pode oferecer esse serviço aí, número 3 do mapa, né? Como um produto dentro do seu escritório. Porque ele vai emitir ali 2, 3, 4 notas por mês para receber dos tomadores de serviço dele. Então, assim, é muito bacana isso. E dentro dessa plataforma, quem emite as notas fiscais é o cliente. O cliente está ali pagando e trabalhando para a plataforma 100% digital, ok? 100% online, inclusive. E aí, voltando para o nosso mapa, né? A gente vê que o cliente também transmite os extratos bancários, que o cliente lança na plataforma os extratos bancários dele e também as movimentações, ou seja, ele sai fazendo os lançamentos contábeis ali dentro, de acordo com as despesas e receitas dele, né? O que a gente já começa aí a pensar em BPO financeiro, e aí mais para frente a gente vai falar sobre isso também. E aí no número 6, a gente vê que o cliente vai receber os impostos e relatórios contábeis. Que impostos são esses? Impostos que foram apurados de acordo com o que o cliente gerou de nota fiscal, que ele pode ter gerado uma nota fiscal errada, né? E que relatórios contábeis são esses? São relatórios contábeis que o cliente não vai saber ler. O cliente, ele não entende de contabilidade. E aí, quando a gente fala um pouquinho até sobre a contabilidade consultiva, que daqui a pouco eu também falo lá no modelo híbrido para vocês, né? O quanto é importante a gente desconstruir aí essa linguagem toda técnica para fazer com que o cliente se aproxime, entenda um pouco do que a gente quer dizer a ele e a gente consiga levar a solução para o cliente, né? Para o negócio dele. Voltando novamente para o mapa, tá? E aí, a gente vê no número 7 a plataforma que gera e transmite as declarações acessórias. A gente sabe que essas declarações acessórias, elas são preenchidas pelo nosso time ou pelo nosso sistema que está altamente parametrizado, mas que ainda assim precisa da conferência de alguém lá presente dentro do nosso escritório que entenda de forma técnica o que a gente está transmitindo. E isso eu falo para vocês que tenham atenção, e eu falo sempre isso para a equipe do meu escritório. Quando a gente transmite uma declaração para a Receita Federal, para a Cefaz, para o município, não quer dizer que a declaração esteja correta. O fato de a gente receber aquela caixinha de diálogo ali, declaração transmitida, não quer dizer que a gente fez a coisa certa. Então é muito importante que a gente confira os dados, mesmo que o sistema sempre esteja parametrizado, que a gente confira mais uma vez, porque a gente está prestando a informação ao fisco, né, que pode ser irreal, e com isso a gente pode prejudicar o nosso cliente. Tá certo? Então esse é o modelo online que eu explico a vocês, né, que eu expliquei a vocês nesse processo. E eu digo quais são as dificuldades desse modelo online, né? Como eu falei, já até adiantei, existe uma dificuldade muito grande, inclusive que os empreendedores, que o mercado aceite esse tipo de contabilidade, né? Mas esse tipo de contabilidade consegue oferecer o serviço ao mercado com preços tão atrativos porque eles transferem toda a execução do serviço para o próprio cliente, né? E aí a economia com colaboradores é muito alta dentro da plataforma. Por isso que eles conseguem preços tão agressivos, certo? O que não justifica a falta de respeito, né, com a classe contábil, né, com o que a gente oferece, com os serviços, com a base intelectual que um contador precisa ter para entregar valor ao cliente, tá? E aí, por que eu digo a vocês que essa mudança no mercado vai ser muito difícil? Porque o cliente ele vai ter dificuldade de se adaptar, né? E aí, eu digo ainda mais uma coisa a vocês. O modelo online, ele é uma tendência, tá? Ele é uma tendência, mas ele está muito longe de ser aprovado, de ser aceito pelos empreendedores, tá? Ele está muito longe de ser uma unanimidade dentro do nosso mercado. Principalmente quando a gente começa a oferecer um serviço que está lá no modelo híbrido de contabilidade, que eu vou falar agora para vocês, que é o meu modelo preferido. Gente, e aí agora a gente vai falar sobre o modelo híbrido. O modelo híbrido é muito bacana, porque o modelo híbrido é um modelo que as pessoas, na verdade, conceituaram, alguns especialistas em contabilidade conceituaram como modelo híbrido, e eu achei muito bacana e trouxe o nome do modelo como modelo híbrido para vocês, porque realmente é isso. O que é o modelo híbrido? O modelo híbrido é a junção, é
É a integração dos modelos antagônicos, ou seja, dos modelos que a gente acabou de falar. É a integração de uma parte do modelo tradicional, é a integração de uma parte do modelo online. É aquele modelo que tem um contador consultor, que tem um contador proativo, um contador que está buscando solução, que tem um olhar diferenciado para o negócio, para o sonho do cliente, né? Que encara, que percebe o cliente, né? E que vê o negócio do cliente como um sonho que ele tem e que mantém ele, a família, que mantém os outros colaboradores, né? Enfim, isso é muito legal. É esse tipo de contador que vai ficar no mercado. É esse contador que trabalha com muita tecnologia, mas também tem a pessoalidade. E a pessoalidade no serviço desse contador está presente, sabe por quê? Porque ele trabalha com tecnologia, porque ele trabalha com automação, né? Os sistemas dele estão todos automatizados. Isso é muito bacana. E aí eu trago para vocês mais uma experiência minha, né? Mais uma experiência de vida, né? Como eu falei, o meu escritório de contabilidade já tem 12 anos, né? A gente, sou eu, minha sócia e mais 9 ou 10 funcionários, vai dependendo aí da demanda. E aí como é que funciona? Anteriormente, antes de a gente se envolver tanto com essa contabilidade digital, a gente demandava de muito trabalho e se preocupava muito quando a gente ia para uma reunião com o cliente e apresentar algum relatório gerencial a ele. Por quê? Porque a gente precisava imprimir balanço, a gente precisava imprimir balancete, a gente precisava imprimir algumas razões que estavam presentes, de algumas contas que estavam presentes ali no balancete, que a gente começava a prever ali que o cliente ia pedir para esclarecer um pouco sobre o valor daquela conta. Então a gente não conseguia, às vezes a empresa é uma construtora, enfim, tem vários centros de custo, a gente não conseguia imprimir todos os razões. Então a gente precisava levar aquilo impresso, né? Existia uma dificuldade muito grande nisso, né? E aí a gente fez a opção ali pelo Cloud Accounting. Por quê? Porque anteriormente a gente chegava na reunião, o cliente percebia ali, mas às vezes questionava uma conta que a gente não tinha impresso razão. O que é que a gente fazia? Ligava para o escritório gerava o razão, mandava para o e-mail, a gente imprimia lá no cliente para poder demonstrar para ele o porquê dele ter gasto tanto ali durante aquele ano em relação àquele tipo de despesa ou receita, enfim. Mas depois que a gente adotou, né, essa questão online, depois que a gente adotou o Cloud Accounting, por exemplo, a gente consegue visitar os nossos clientes nos interiores, em outras cidades, em outros estados, de uma forma muito tranquila, né? A gente faz obviamente, a gente prepara a nossa reunião, a gente faz uma análise da situação do cliente, mas a gente leva apenas o nosso notebook. A gente chega lá no cliente, senta na sala de reunião dele e começa a conversar e demonstrar os resultados a ele. E qualquer dúvida que ele tenha, a gente consegue sanar naquele momento. Por quê? Porque a gente tem acesso naquele momento a todas as informações que o cliente precisa. A gente entrega resultado, a gente desconstrói ali aquela linguagem técnica, né, para perceber bem o que o cliente quer. O cliente, ele se sente próximo, né? Ele não está na reunião achando que ele não entende o que você está dizendo, né? Ele começa a se abrir, ele começa a entender que pode compartilhar com você alguns outros sonhos, algumas decisões que ele tem para tomar e que ele pode, de repente, achar a solução, encontrar a solução de acordo com o que você vai apresentar para ele. Esse é o tipo de modelo diferente, é aquele modelo que integra a inteligência artificial e por isso tem tanto tempo para atender e acompanhar o cliente, tá? E aí, dentro desse modelo híbrido aí, né, eu falei para vocês no início da palestra, inclusive, né, que houve aí um bochicho muito grande, uma confusão muito grande por conta daquela matéria que foi publicada pelo jornal O Globo. E aí a gente vai falar agora sobre uma outra matéria que foi publicada posteriormente, tá, pela CFO Innovation, que publicou o Future of Work, que dizia: a profissão contábil é mais complexa que as outras citadas no estudo. E essa matéria aí, ela traz pra gente a confirmação de tudo que a gente já sente em relação à nossa profissão, que a gente já identifica. A nossa profissão, ela tem complexidade. É uma profissão que examina, que analisa, que interpreta dados. E a nossa profissão, ela não só examina, analisa e interpreta dados daqueles relatórios gerenciais que a gente gera, né? Que os nossos sistemas geram. Ela faz comparativos com o que o cliente está demandando, né? Aquele cliente que já entende você como um contador ou consultor, ele vai trazer demandas para você. Ele vai querer a sua opinião em relação ao negócio que ele está querendo transformar. E aí, você precisa examinar o relatório gerencial e também ter uma percepção, uma visão em relação ao que o cliente quer fazer, que rumo o cliente quer tomar, para identificar se ele pode ou não fazer aquilo. Vou contar uma outra história a vocês em relação a esse modelo híbrido que é muito legal. Seguinte, nessa empresa que eu trabalhava, né, que eu trabalhei aí durante um tempo, que eu falei a vocês,
e que eu tenho muita admiração a todos eles, a todos os meus ex-chefes, né, os meus ex-líderes. São pessoas que eu tenho muita admiração de verdade até hoje. E eu, como falei também, fui apadrinhado lá por um contador que me ajudou, que me ensinou muita coisa, que é aquele contador que passou a época do guarda-livros e entrou na informatização e com certeza hoje está bem engajado aí nessa era digital. Bem, esses meus líderes, antigos líderes aí, quando eu trabalhava com eles, eles não tomavam decisão se não tivesse a opinião da contabilidade. Faz mais de 15 anos que eu trabalhei com eles e era muito legal, isso me impulsionou muito, isso me fez acreditar muito na nossa profissão. Por quê? Porque era uma empresa muito grande, um grupo muito grande, que precisava tomar decisões seríssimas e que eles conversavam entre eles, eles projetavam, mas na hora da decisão, eles queriam que a contabilidade estivesse presente com o advogado e com eles, né? Para qualquer decisão. Os relatórios gerenciais, a opinião do contador era muito importante. E durante anos, 2, 3, 4 anos, eu acho mais ou menos, eu presenciei esses processos. E isso hoje reafirma muito o quanto um empreendedor de visão, né? O quanto um empreendedor que tem visão já consegue enxergar lá na frente. Há 15 anos atrás, os meus ex-líderes já faziam isso. E aquele contador que passou pelo registro manual e que chegou na informatização e que eu tenho certeza que hoje está bem digital, né? Já era importante para qualquer tomada de decisão. Por quê? Porque nós precisamos analisar os processos, a gente precisa prestar orientação. Nós temos habilidades que são relacionadas a várias situações que são muito complexas, a gente sabe disso. Então, o modelo híbrido é um modelo que com certeza vai ficar aí para o futuro. É um modelo que, inclusive, o meu escritório adotou há 12 anos atrás de forma inconsciente, a gente já trabalhava dessa forma, tentando acompanhar ao máximo os empreendedores, os nossos clientes. E aí eu digo a vocês que o que fica no mercado é o contador vanguarda, né? É aquele contador que tem visão. Aquele contador que está preso, totalmente limitado ali às conformidades do Estado, do governo, do município, esse contador, infelizmente, vai ser engolido pelo mercado, vai ser engolido pela tecnologia, tá? O contador que fica é o contador agente de transformação, né? É o contador que transforma a gestão, que agrega valor para as empresas e transforma vidas. Eu digo que a gente tem o poder de transformar vidas, né? E aí agora eu vou colocar aqui uma imagem para vocês. Essa imagem é muito bacana, tá? Porque eu fiz um comparativo. Quando eu viajo, eu sempre falo muito isso, quando eu viajo, a minha cabeça ferve de ideias. Ferve. Eu fico imaginando diversas coisas, o que colocar nas minhas palestras, como tracionar mais o escritório. Enfim, é uma loucura. A gente que trabalha com o que a gente gosta, até os momentos de ócio, a gente usa aí para pensar, né, em como melhorar os nossos serviços, porque isso é muito prazeroso. E aí, nessa imagem que está aparecendo aí para vocês agora, né, eu tirei na minha última viagem para Nova York, agora em fevereiro, onde eu estou na frente de um táxi, e do lado tem uma foto minha, né, apontando para a marca Uber. Por quê? Bem, quando eu estava lá em Nova York, eu comecei a identificar que, apesar de eu gostar tanto de andar, de passear, de descobrir ruas e lugares diferentes, né, eu, quando ia para algum lugar mais distante, precisava me locomover através de algum meio de transporte, muitas vezes através de um carro. E aí eu sempre optava em fazer o pedido do Uber. Mas, como eu gostava muito de andar, todas as vezes que eu estava na rua, eu percebi que tinha filas enormes de táxis ali. Os táxis parados, né? Obviamente muitos andando, mas muitos parados também. E eu comecei a identificar, a fazer uma analogia aí de como a Uber tinha transformado o mercado, né? A gente tem uma empresa como a empresa de táxi, né? Que é uma empresa que tem uma história linda dentro do mercado, uma história, enfim, com muita base, uma história com muita tradição, mas que foi abalada, sim, através de uma empresa que chegou trazendo muita tecnologia, segurança, conforto e preços atrativos, né? Antes, o táxi estava praticamente sozinho no mercado. A Uber chegou aí mexendo no mercado e fez, inclusive, com que o táxi precisasse também se inovar, né? A Uber chegou levando aí uma boa parcela do público que estava direcionado ao táxi. E eu digo isso a vocês porque é uma realidade, a gente acompanhou muitos problemas aí que aconteceram desde o lançamento da Uber, né? Entre essas duas empresas. Eu saí também, depois dessa foto, fui pesquisar e percebi que os táxis, identifiquei que os táxis eles também estavam se transformando
transformando ali, estavam criando um aplicativo bem diferente aí para tentar concorrer com a Uber. Então, a Uber, além de trazer tudo isso, a Uber ela traz um posicionamento de mercado, né? Ela chegou realmente inovando, né? Trazendo segurança para o mercado. Tanto que hoje você pede um Uber, você espera o Uber, você sabe a hora que ele vai chegar, inclusive você consegue direcionar a sua localização para alguém através de WhatsApp, ou seja, tudo muito tecnológico, né? E hoje a gente está muito ligado à tecnologia e a gente se sente muito seguro quando a gente está usufruindo aí de algum processo tecnológico. Então, o que é que a gente precisa entender nesse processo? Que o contador tradicional, aquele modelo tradicional, ele está meio que nessa foto aí, né? Se ele não se reinventar, como os táxis já começaram a se reinventar, ele vai ficar no passado, ele vai morrer, né? E aí é preciso que o contador tradicional ele se transforme num Uber, que ele chegue com várias opções, várias ideias, que ele coloque a criatividade, né, para funcionar e entregar produtos diferenciados para o mercado. Nas minhas palestras eu gosto muito de contar histórias, né, de trazer algumas reflexões, porque isso vai fazendo com que a gente enxergue as coisas não só de forma teórica, mas também prática, né? Essa realidade aí do táxi e do Uber é uma realidade mesmo, de fato, né, que transformou o mercado e é uma realidade pública. A gente utiliza disso e às vezes a gente não percebe o porquê dessa transformação ter acontecido dessa forma, tá? E aí a gente vê outras empresas que foram transformadas. Ninguém usa fax mais hoje, usa e-mail, né? A gente sabe que máquina de fotografar basicamente está extinta, né? A não ser aquelas máquinas mais profissionais, das pessoas que precisam realmente fazer fotos bem profissionais com uma qualidade muito superior. Mas o próprio telefone hoje, os smartphones, trazem uma tecnologia, inclusive de câmera enquanto fotografia, muito alta. Isso é uma transformação, né? É uma transformação de mercado. A gente sabe que hoje a gente não precisa mais comprar um CD, a gente não precisa mais comprar um vinil, a gente não precisa, enfim, alugar um DVD, porque a gente pode, inclusive, assistir tudo através do telefone ou através do Netflix, que está lá na TV. Tudo se transformou, né? Os produtos, inclusive, muitos deles são gratuitos. Então, o mercado se transformou. E isso é mais um comparativo aí, é mais uma ideia, um insight que eu trago para que a gente identifique a necessidade da nossa atualização no mercado. De a gente entender que sim, que a tecnologia chegou e nós já somos tecnológicos há muito tempo. A gente já usa da tecnologia há muito tempo. Quando a gente envia um e-mail, a gente está usando da tecnologia. Quando a gente está pedindo um Uber, inclusive, a gente está utilizando da tecnologia. WhatsApp, quem não tem WhatsApp hoje? Muito difícil alguém não ter WhatsApp hoje em dia, né? Eu sei que tem gente que não tem, mas a grande maioria tem WhatsApp. Isso é tecnologia. Então não adianta dizer que tem uma dificuldade aí com tecnologia, porque isso passou a ser obrigatório. Não só na sua vida, não só na nossa vida, né, pessoal, mas também na profissional. Na pessoal, a tecnologia entrou sem que a gente percebesse tanto. E na profissional, além da gente não perceber algumas coisas que já aconteceram, a gente precisa se esforçar para se adaptar mais. Ok? E aí um outro ponto que eu falo para vocês em relação à tecnologia é que a tecnologia também desburocratiza algumas coisas, né? A tecnologia faz com que, por exemplo, a Receita Federal não precise tanto mais do contador para emitir um imposto, porque ela poderia ter acesso aí às notas fiscais. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. E se a Receita Federal toma esse caminho, aquele contador tradicional, aquele contador preso à conformidade, também sai do mercado por conta disso, né? Então a desburocratização, ela é sim uma ameaça, mas ela é uma ameaça principalmente para o contador que ainda está muito preso às conformidades do Estado. Tá joia? E aí, gente, agora eu vou entregar a vocês um material muito bacana, tá? Esse material é o material que a gente pode utilizar para monetizar o nosso escritório e monetizar o sonho do cliente. Veja que bacana a gente conseguir monetizar duas situações, né? A gente faz com que o nosso escritório consiga alavancar financeiramente e faz com que o cliente consiga uma economia tributária, inclusive, muito maior, que ele consiga resultados muito superiores ao que ele já vem tendo, tá? É o seguinte, eu criei aqui, a gente vai colocar daqui a pouco um QR Code que, enfim, para que vocês consigam carregar aí essa pesquisa desenvolvida pelo Sebrae, já que a gente está falando de tecnologia, a gente tem que fazer uso da tecnologia, né? Então eu vou disponibilizar para vocês essa pesquisa através de um QR Code que a gente insere daqui a pouco, mas antes
eu vou mostrar para vocês o quanto de produto a gente pode oferecer ao nosso cliente. Bem, agora vai aparecer para vocês aí uma tela, tá? Da pesquisa do Sebrae, que é em relação aos serviços de contabilidade atualmente utilizados. Ou seja, o que é que os escritórios de contabilidade estão oferecendo no mercado atualmente. Bem, vejam, 97% é de serviços básicos. Existe uma supervalorização dos serviços básicos dentro do mercado e basicamente é isso que os contadores, os escritórios de contabilidade vêm oferecendo para as empresas. Veja que em segundo lugar vem o planejamento tributário com 54%. E aí, implementação de sistemas informatizados com 30%, solucionar dívidas, pagamentos atrasados, como tentar organizar aí a parte financeira das empresas para que a gente consiga uma solução para que o cliente saia aí dessas dívidas, né, desses pagamentos atrasados, deixe de pagar multas, juros, né? Tem essa questão também dos relatórios de desempenho e diagnóstico, que isso é valor que a gente entrega, isso é solução que a gente entrega, né? A questão de recomendar como o contador pode analisar um relatório gerencial e prestar recomendações para que o seu cliente melhore o desempenho dele. Isso são serviços que quase não são oferecidos no mercado de contabilidade. E aí eu vou colocar agora para vocês uma outra imagem que aponta quais são os serviços que os clientes, que os empreendedores gostariam que a contabilidade oferecesse no mercado. Pronto. E aí tem aí, ó, serviços que poderiam ser mais ofertados, né? O que é que os empresários gostariam de receber, né, de produtos que gostariam que o contador oferecesse de produtos a ele? Bem, planejamento tributário do negócio, 84%. E aí a gente volta aqui para eu contar uma historinha a vocês em relação à questão do planejamento tributário, tá? Lá no escritório a gente tem alguns produtos, entre eles a gente tem o planejamento tributário. E o planejamento tributário, ele faz com que, além de a gente conseguir monetizar mais o escritório, a gente faz o cliente monetizar também mais o negócio dele, né? Mas aí eu vou contar uma história para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Em 2018, final de 2018, a gente recebeu um cliente novo no escritório, fizemos uma pequena auditoria e percebemos que o cliente podia estar enquadrado em um outro tipo de regime, tá? E que se ele estivesse enquadrado nesse outro regime, né, nesse outro tipo de regime, ele teria uma economia muito bacana, muito alta. E aí a gente sugeriu que o cliente contratasse esse nosso produto, que é o planejamento tributário. Fizemos um estudo, entregamos a ele, consideramos, né, o processo, o cliente aceitou a transformação, né, a adaptação, e em 2019 nós acompanhamos todo o faturamento dele e todo o pagamento de imposto que ele fez. Obviamente, através de relatórios gerenciais que a gente sempre entrega. Em 2020, a gente conseguiu demonstrar para o cliente, no início de 2020, que se ele tivesse tributado em 2019, como tinha tributado em 2018, certo? Ele teria gasto a mais quase 700 mil reais de impostos. Veja, nós estamos falando de um planejamento tributário, algo sério, algo que respeita as instruções normativas da Receita Federal. Então, a gente conseguiu fazer de forma legal com que o cliente economizasse quase 700 mil reais em impostos. E esse cliente, ele pagou por esse serviço. Só que tenha certeza que o maior ganho da gente não foi em relação ao produto que ele pagou, ao serviço que ele pagou, mas a credibilidade que o escritório, a credibilidade que o meu time, a credibilidade que eu e minha sócia ficamos com o cliente. O cliente, ele tem hoje uma confiança muito grande na gente. Ele sabe que a gente está olhando diferente para a empresa dele, que a gente percebe a empresa dele e que a gente monetiza a empresa dele, o sonho dele. Tudo isso através de um produto, tudo isso através de um olhar diferenciado, porque nós contadores temos esse olhar, a gente tem conhecimento técnico suficiente para entregar esse valor ao cliente. E aí, a gente vem em segundo lugar, a recomendação para melhorar o negócio, que a gente consegue fazer através de análise gerencial. A gente também tem aí uma demanda para relatórios de desempenho e diagnóstico. Esses relatórios de desempenho e diagnóstico é a obrigação que a contabilidade entregue. Muitas vezes a contabilidade não entrega porque a empresa não envia a documentação necessária. Mas hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente pode reeducar o nosso cliente através dessas plataformas, né, que a gente tem ao nosso favor. E o cliente enviar esses dados para a gente de uma forma muito mais prática. A gente pode sim entregar esses relatórios de desempenho para o cliente e apresentar ao cliente de uma forma mais desconstruída. A gente não precisa chegar para o cliente com um relatório de desempenho falando em relação a balancete, em relação a DRE, liquidez,
índice de endividamento de uma forma totalmente técnica. O cliente, ele precisa entender o que a gente está falando, né? E se ele entende, ele consegue tomar uma decisão positiva dentro da empresa dele, tá? Então é esse tipo de contador que precisa estar mais ativo, que precisa estar mais presente no mercado. E aí, na próxima tela, a gente consegue fazer um comparativo aí de oferta e de demanda. É bem bacana você ver aí na primeira opção, né, que o planejamento tributário do negócio, né, existe uma demanda de 84% e só 54% dos escritórios estão atendendo, oferecendo esse tipo de produto. A gente vai colocar agora aí na tela o QR Code para que vocês printem e consigam carregar toda essa pesquisa, que a pesquisa não é apenas essas 3 apresentações que eu fiz, tá? Mas tem muita coisa bacana para ler. A gente está usando aqui da tecnologia, né, para que a gente consiga essa informação, e vai ser muito bacana que todo mundo leia. É muito importante que a gente consiga oferecer esse tipo de produto, tá? E aí, eu pergunto a vocês, por que vocês acham que o cliente quer pagar pouco ao contador? Porque eu ouço muito alguns contadores, né? Inclusive eu já reclamei muito disso no passado, porque o cliente ele não quer pagar o suficiente, aquilo que a gente acha suficiente para o nosso negócio, né? Aquele valor que a gente merece em relação ao que a gente desempenha para o cliente. E eu digo a vocês o porquê. Quando o contador tem uma reunião com o cliente e ele justifica o trabalho dele apresentando índices de conformidade, ou seja, as obrigações que o contador tem perante o fisco, em nada ele consegue agregar valor para o seu negócio, tá? O cliente, ele não se importa com o que a gente tem que fazer em relação a GFIP, E-Social, em relação a DCTF, SPED, SD, SF. Isso para o cliente é grego e isso não traz resultado para ele. Isso não faz com que o negócio dele melhore. Apenas a gente está cumprindo com obrigações que ele não faz ideia da complexidade, tá? Quando a gente começa a entregar valor ao cliente, quando a gente começa a monetizar o negócio do cliente, como eu venho falando, o cliente se percebe dependente, né, do serviço do contador, tá? Quando a gente monetiza, quando a gente valoriza o negócio dele, que muitas vezes é o sonho de vida dele. Então, nesse momento, a gente consegue sim fazer com que a empresa, né, com que o nosso cliente pague um valor mais justo pelos nossos serviços. Não só por aquilo que a gente está entregando e que é importante para ele, mas por aquilo que a gente entrega e que ele não considera importante porque não agrega nenhum tipo de valor para a empresa dele, ao negócio dele, não faz com que ele monetize. Tá joia? E aí, dentro dessa proposta de valor, dessa coisa de monetizar, né, a empresa do cliente, o que eu digo a você é que existem outras plataformas que você pode fazer com que o cliente também economize. Veja, vamos lá, vamos pensar numa situação. A gente hoje sabe que existe o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro, né? O BPO financeiro é uma ferramenta que facilita os processos e você pode oferecer isso como um produto dentro do seu escritório. Veja, o cliente hoje, para fazer os pagamentos dele, para fazer toda a programação, na verdade, de pagamento, de recebimento, de lançamento de boletos, de impostos, ele precisa de alguém que faça isso para ele. Ou ele faz, pessoalmente, mas isso demanda muito tempo, isso é um trabalho muito chato. Ele poderia estar se dedicando a pensar em como fazer o negócio crescer, né, a trazer mais produtos diferenciados, oferecer mais serviços diferenciados. Mas o cliente está preso ali, fazendo aqueles lançamentos de nota, de boletos, para não perder ali o prazo, para não pagar juros, pensando em como resolver ali todos aqueles pagamentos que ele tem para fazer. E aí, nesse momento, o escritório de contabilidade pode oferecer um outro produto a ele, que é o BPO financeiro, né? Criar um setor financeiro ali dentro do seu escritório, né, do escritório de contabilidade, para que a empresa não precise contratar um funcionário. Ela contrata o serviço do seu escritório e o seu escritório cuida dessa parte administrativa, gerencia essa questão administrativa de boletos a pagar, de contas a receber, né? Inclusive, no BPO financeiro, nesse tipo de serviço, o escritório de contabilidade pode lançar já os pagamentos ali na conta, né, da empresa, na conta corrente, na conta bancária, né, e o cliente ficar responsável apenas em aprovar os pagamentos, né? Eu sempre digo que não é bom ficar com senha de cliente, senha de pagamento do cliente, mas é importante que tenha uma senha para que o escritório consiga, inclusive, lançar esses pagamentos ali e que o cliente faça a aprovação, né? E você veja o quanto
todo mundo sai ganhando nisso. Por quê? Nesse momento que você oferece um serviço ao cliente, que ele vai economizar, porque ele não vai precisar contratar um funcionário para isso, porque o custo com um funcionário para cuidar desse gerenciamento é muito mais alto do que o que você cobra ele, você também consegue automatizar o processo dentro do seu escritório. Por quê? Porque você já consegue organizar as notas, você já consegue fazer lançamentos contábeis ali, enquanto você está cuidando, né, enquanto o seu time está cuidando do setor, gerenciando o setor administrativo e financeiro do cliente, né? Não precisa depois a gente estar recebendo um arquivo ali e ligando para o cliente para perguntar, mas que pagamento foi esse? Eu não recebi esse boleto, eu não recebi essa nota fiscal. Por quê? Porque tudo que passou pela conta passou por um setor que está dentro do seu escritório, da sua contabilidade híbrida. Isso é muito legal, né? Isso faz, esses dashboards que a gente chama, faz com que todo o processo seja mais automatizado, né? Que exista um ganho operacional muito grande, não só na empresa, como no escritório de contabilidade também, tá? Isso é muito bacana. E aí a gente consegue identificar o quanto de serviços a gente pode prestar para um cliente, o quanto de valor a gente pode entregar, o quanto a gente pode monetizar, né, a empresa do cliente. Isso é muito bacana, gente. Esse é o contador que fica, esse é o contador do futuro, né? É um contador, inclusive, que a gente consegue admirar mais, porque ele está ali tomando decisões com os clientes, né? Ele tem um poder de gerenciamento muito grande. Ok? Eu, pelo menos, admiro muito esse tipo de contador, eu admiro muito essa nova fase da contabilidade, eu acho uma contabilidade inteligente, eu acho uma contabilidade proativa, sabe? E isso me anima, isso faz com que eu queira estar presente, com que eu queira me aperfeiçoar e que eu queira transformar, cada dia que passa mais, o escritório de contabilidade. Ok? Eu trago para vocês agora uma frase que eu criei ainda para minha primeira palestra, há um tempo atrás, e foi muito bacana porque até hoje eu uso essa frase, ela tem muito sentido até hoje, eu sei que ela vai ter muito sentido por muito tempo. A frase diz o seguinte: quem tem um bom contador tem uma ferramenta ideal de gestão de negócios. E aí essa frase, ela confirma toda a nossa conversa aqui, todo o nosso papo, né? Ela confirma todo o direcionamento que o mercado está fazendo para a contabilidade e para as empresas que têm um olhar diferenciado para a contabilidade. E para aquelas que não têm, com certeza esse olhar vai ser transformado diante do que a gente vai passar a oferecer a esses empreendedores, tá certo? Para finalizar agora a nossa palestra, eu vou contar uma história da minha vida para vocês. Eu acho que essa história vai inspirar muita gente, que essa história vai instigar muita gente, porque é uma história muito bacana e todas as vezes que eu cito ela nas minhas palestras, as pessoas ficam, eu percebo no rosto de cada pessoa que de alguma forma eu consegui levar alguma mensagem muito positiva também com a história da minha vida, tá? É o seguinte, como eu falei para vocês no começo, eu fiz análise de sistemas antes de fazer contabilidade, né? E quando eu fiz análise de sistemas, eu fui estagiar na Junta Comercial do Estado de Alagoas, tá? Lá eu estava responsável em cuidar da parte de informatização, da parte de CPD, o antigo CPD ali, que cuidava das redes, de toda a tecnologia ali da Junta Comercial. Só que sempre, vez ou outra, alguém me pedia para que eu fizesse um favor ali que era relacionado a uma atribuição contábil. E eu comecei a identificar que quando alguém me pedia para eu resolver alguma coisa de tecnologia, eu meio que me incomodava ali, mexer na rede, não estava muito afim naquela hora e tinha que fazer. Mas quando alguém me pedia algum favor em relação a algum processo contábil, eu automaticamente fazia, eu era curioso, eu queria pesquisar para ver como é que eu conseguia de repente ajudar mais a pessoa. E aí eu decidi que eu ia desistir ia trancar, né, a minha faculdade de análise de sistemas e iniciar uma nova faculdade, que era a Faculdade de Ciências Contábeis. Bem, não foi fácil, porque eu já estava no 6º período do curso de análise de sistemas, a gente já tinha aí algumas promessas de emprego, né, para mim, e porque eu já tinha feito alguns testes, algumas situações, e eu fiquei bem ali, mas eu tinha certeza que eu queria aquilo. E aí eu cheguei em casa e falei: pai, olha só, resolvi, eu vou parar o meu curso de análise de sistemas e eu quero fazer ciências contábeis. Meu pai, que trabalha com contabilidade pública, falou: de jeito nenhum. Você vai terminar a sua faculdade e você vai seguir o que a gente tinha programado. Você vai ser um analista de sistema.
Você não vai ser contador, não dá certo ser contador, você estudou muito a vida inteira, eu quero que você tenha uma profissão que tem um futuro melhor. Esse pai, tem muita gente que trabalha com contabilidade e que tem uma vida muito legal, né? E que é feliz com o que trabalha. E eu quero fazer isso. Eu sinto que eu vou ser muito feliz se eu trabalhar com contabilidade. O meu pai não aceitou, tá? Disse que não ia pagar a minha faculdade, ficou chateado, coisa de pai, que com certeza eu tenho absoluta certeza que ele queria o meu bem, ele acreditava que aquilo era o melhor para mim. E aí eu disse, não, tudo bem, mas sou eu que faço a faculdade, eu não vou para a faculdade, então vai ficar trancada, e eu vou fazer um novo vestibular, eu vou fazer um vestibular para ciências contábeis. E aí eu estudei bastante para o vestibular, passei em segundo lugar no vestibular, consegui aí uma moralzinha com meu pai passou, viu que eu estava levando a sério mesmo, que eu queria aquilo, que aquilo era o meu sonho, e pagou minha faculdade até o fim. Dentro da faculdade, no primeiro período, eu já queria estagiar, eu já estava ansioso para entrar na prática, para cuidar de alguma coisa. Participei de uma seleção do Sebrae Alagoas, passei em primeiro lugar nessa seleção, tá? Para trabalhar no setor de automatização de abertura de empresas, alterações, enfim. Fiquei muito feliz, inclusive. Trabalhei por um tempo lá, posteriormente fui chamado por essa empresa, que eu falei para vocês no começo, que eu citei aqui na minha palestra. Trabalhei com eles também, foi um grande desafio para mim, porque quando eles me convidaram, eu não tinha muita bagagem ainda, eu estava no segundo ou terceiro período da faculdade, então eu não tinha muita bagagem ainda, mas eu assumi, era o meu sonho, e eu ia ter que aprender aquilo, e eu queria transformar a minha realidade, eu queria fazer com que o meu sonho se tornasse realidade, e eu fui trabalhar para eles. Bem, posteriormente me desliguei da empresa que estava trabalhando porque eu queria abrir meu escritório de contabilidade. Mais uma vez a minha família, meu Deus, ele é louco, ele vai sair de um emprego tão legal, tão seguro, tão bacana, as pessoas lá são muito legais, é uma grande empresa. Tá, mas eu preciso seguir o meu sonho, E eu abri o meu escritório de contabilidade junto com a minha sócia, que é minha sócia desde a época da faculdade também, né? Minha amiga desde a época da faculdade. E até hoje a gente tem o nosso escritório de contabilidade, né? O nosso escritório que hoje, né, tem 9 ou 10 funcionários, que alguns funcionários são pessoas da nossa família, né, que sustentam as suas famílias, né, através de um trabalho sério, de um trabalho que a gente desenvolve com muita honestidade, muita dedicação, né? O que eu quero dizer a vocês, com toda essa história que eu contei aqui, é que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos. A gente precisa acreditar naquilo que vem de dentro. Se a gente sabe que aquilo é verdadeiro, que a gente quer seguir, a gente não pode parar. A gente tem que ser imparável. E é o que eu sempre digo, gente, olhem para dentro de vocês, percebam qual é o grande sonho de vocês e sigam, não desistam. A gente sabe, eu sabia que meu pai queria o meu bem, que meu pai quer o meu bem, mas só a gente sabe o que verdadeiramente a gente quer, a gente sabe disso e a gente acredita no que a gente quer, né? Então, o conselho que eu deixo aqui, diante de tudo que a gente explanou dentro da contabilidade e dentro dessa minha história, é que se você tem a contabilidade como sonho, se você tem o seu escritório de contabilidade como um sonho que você realizou, se transforme mais uma vez, se adapte ao mercado. É o momento da gente se adaptar, é o momento de a gente acreditar mais uma vez no nosso sonho e ir até o fim, colocá-lo para frente e ir até o fim, tá? Com essa mensagem, eu agradeço a atenção de vocês. Estou muito feliz de trazer a minha palestra, tá? Aqui para vocês. Eu tenho muito amor às minhas palestras, porque eu sempre coloco coração, além de colocar técnica, eu trago histórias para a gente conversar. Eu acho que faz muito sentido e a palestra ela precisa também ter muito sentido para mim, né? Para que eu leve a verdade, né? Para quem está me assistindo. E eu estou muito feliz com isso. Palestrar é um dos maiores sonhos que eu já realizei também até hoje e, enfim, hoje é só mais uma realização, tá joia? Muito obrigado pela atenção e qualquer coisa, falem comigo lá no Instagram que a gente vai conversando.